Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. História cristã do quarto século. Todo estudioso, apaixonado por teologia e história do cristianismo, encontrará dois desafios gigantescos pela frente. O primeiro é ter a ousadia de garimpar a verdade soterrada por 2 milênios de manipulações e adulterações na história do cristianismo. E o segundo desafio, ainda maior do que o primeiro, é contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para revelar essa realidade para todos. Tudo o que será revelado aqui, meus amigos, conta com uma vastíssima e idônea bibliografia e pesquisa. Ano 300 DC. Um oficial romano chamado Sebastião evangelizou vários soldados romanos, incluindo Cromácio, o governador de Roma. Por isso, nesse ano é amarrado nu em uma árvore e é martirizado com várias flechadas. Segundo o livro Um Santo para Cada Dia, de Mário de Garbosa, na página 28. Nesse ano, o rei Tiridates da Armênia é convertido cristão por Gregório o Iluminado, segundo o livro O Cristianismo através dos Séculos, de Halicarnes, na página 103. Ano 303 DC. Um outro oficial romano chamado Jorge é martirizado decapitado no início desse ano. A fibra desse oficial romano foi tanta na hora do martírio que converteu várias pessoas para Cristo, incluindo a própria esposa do imperador. As imagens que temos de São Jorge não passam de invenções medievais e também da época da escravatura. Outro oficial romano chamado Expedito, chefe da 12ª Legião Romana, foi martirizado em Melitene, no dia 19 de abril desse ano, por também ter se tornado cristão. Ano 304 DC. No dia 21 de janeiro desse ano, uma cristã chamada Inês é martirizada. Um cristão chamado Pedro, o exorcista, e Marcelino, presbítero, são martirizados juntos no dia 2 de junho desse ano, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 29. Ano 305 DC. No dia 19 de setembro desse ano, Januário, o bispo de Benevento, é decapitado. Nesse ano, somente no Coliseu de Roma, abre aspas, num espaço de 30 dias, 15.000 pessoas foram levadas à morte. Segundo o livro Os Mártires do Coliseu, de A.J.O. Riley, na página 215. Ano 306 DC. Nesse ano, Constantino torna-se imperador, depois de derrotar Maxêncio e seus exércitos, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, de Jean Daniello, na página 247. Ano 308 DC. Nesse ano, a perseguição contra o cristianismo foi tão intensa que durante 4 anos a cidade de Roma ficou sem bispo, até o dia 27 de maio desse ano, quando foi eleito Marcelo I. Ele combateu o imperador Maximiano, mas em vez do imperador mandar matá-lo, transformando-o em mártir, preferiu humilhá-lo ao máximo, transformando a residência de Marcelo I em um estábulo e ainda obrigando-o a cuidar de todos os animais, até morrer doente, um ano depois, no dia 16 de janeiro de 309, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 24.
ano 311 DC. No dia 2 de julho desse ano, Melquíades é eleito o primeiro bispo de Roma a gozar de liberdade de culto cristão, expedida pelo imperador Constantino em seu Édito de Milão no ano 313. Ele é o primeiro bispo de Roma a morrer naturalmente, no dia 11 de janeiro de 314. Ano 313 DC. Nesse ano, o imperador Constantino escreve de próprio punho o famoso Édito de Milão. Segundo o livro Os Gênios do Cristianismo, de Henry Tink, na página 43, onde diz, abre aspas, o Édito de Milão pôs termo a 3 séculos de perseguições. As comunidades cristãs saíram das catacumbas. Constantino também mandou parar as carnificinas no Coliseu de Roma, segundo o livro Os Mártires do Coliseu, na página 238. E, segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções Réder de Geste, na página 42, diz que, abre aspas, é significativo ter sido Constantino quem aboliu a crucificação como forma de pena capital. Fecha aspas. Ano 314 DC. No dia 31 de janeiro desse ano, Silvestre I é eleito bispo de Roma. Ele foi o primeiro a usar uma coroa de ferro com um crucifixo. O imperador Constantino não reconheceu Silvestre como o representante máximo dos cristãos e nem sequer consultou-o para convocar o primeiro concílio ecumênico da história, ocorrido em Niceia, no ano 325 DC. Ano 315 DC. Constantino, nesse ano, manda cunhar milhares de moedas com as iniciais gregas do nome de Cristo, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, na página 248. Silvestre I registrou no Liber Pontificalis que Constantino mandou fazer, abre aspas, uma estátua em tamanho natural, também em prata, de Cristo entronizado com os 12 apóstolos e 4 anjos armados de lança e com os olhos de pedras preciosas. Fecha aspas. Segundo o livro Santos de Pecadores, História dos Papas, de Eamon Duff, na página 18. Ano 318 DC. A partir desse ano, Ário provoca vários conflitos em Alexandria, ao dizer que Cristo é inferior a Deus Pai. Sua heresia se espalhou rapidamente, pois ele era compositor de várias canções muito populares e alegres, segundo o livro Santos de Pecadores, na página 22. Ano 320 DC. Muitos anos depois, os irmãos Basílio Magno e Gregório de Nissa descrevem, em 10 de março desse ano, 40 soldados da 10ª Legião Romana que havia se convertido para Cristo, que foram obrigados a entrarem nus num lago congelado, até morrerem. Segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 249. Ano 325 DC. Nos dias 26 de maio até 25 de julho é realizado o Concílio de Niceia I, convocado pelo imperador Constantino, que sequer convidou Silvestre I, o bispo de Roma. Nesse concílio compareceram 318 bispos. Atanásio, o bispo de Alexandria, que havia feito um severo combate contra a heresia de Ário no seu escrito De Incarnatione, usa essas ideias no concílio e é aclamado por todos. Segundo os livros O Cristianismo através dos Séculos, na página 105, e o livro Santo Atanásio, da coleção patrística, nas páginas 119 a 199. A realidade da descida de Cristo ao inferno, destruindo, que foi símbolo dos apóstolos, desde os primórdios do cristianismo, foi vergonhosamente omitido a partir desse concílio, conforme está na página 40 do livro A Última Semana
de John Dominique Crossan, na página 196, que diz, abre aspas, o acontecimento desceu ao inferno, mencionado no credo dos apóstolos, mas omitido no credo de Nicéia. Fecha aspas. Ou seja, que a oração do credo que fazemos nas igrejas é uma oração adulterada. Vejam só. Ano 330 DC. Nesse ano, Constantino transfere a sede do Império de Roma para Bizâncio, renomeando-a de Constantinopla, em sua homenagem, óbvio. E assim se inicia o período bizantino, até o ano 614. Constantino se declarava representante máximo de Deus aqui na Terra. Assim mesmo nunca assistiu a, abre aspas, a uma missa, nunca recebeu a Eucaristia, e, isto é, nunca comungou, fecha aspas. Segundo o livro Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, de Paul Veyne, na página 98. Nesse ano, nasce Gregório, o futuro bispo de Nissa, e o mais eloquente discípulo de Orígenes de Alexandria, que tanto falaremos mais adiante. Ano 337 DC. Em 6 de janeiro desse ano, Júlio I é eleito bispo de Roma, durante 15 anos. Junto com o bispo Atanásio, combateram o arianismo. Ele fundou o famoso Arquivo da Santa Sé, que ordena e conserva a arte sacra até hoje no Vaticano. Ano 340 DC. Nesse ano nasce Ambrósio, um dos grandes discípulos de Orígenes e futuro bispo de Milão. Nesse ano também é fundado o primeiro mosteiro feminino, por Maria, irmã do monge Pacômio, no Alto Egito, segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, na página 283. Ano 345 DC. Nesse ano nasce João, cognominado Crisóstomo, que significa, abre aspas, boca de ouro, fecha aspas, por causa de suas 640 pregações bastante eloquentes. Nesse ano também nasce Jerônimo, o mais erudito exegeta bíblico desse século, mas também, abre aspas, acima de tudo, era um anticlerical de grande sarcasmo e mordacidade no momento de avaliar o seu povo e os clérigos. Segundo o livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística, no início da página 12. Jerônimo, apesar de sua grande sabedoria, foi um, abre aspas, simples monge a vida toda, fecha aspas, segundo o livro Nova História da Igreja, na página 310. Ano 350 DC. Nesse ano, a Cruz de Cristo é oficialmente reconhecida como símbolo cristão, segundo a famosa Enciclopédia Barça. Ano 352 DC. No dia 17 de maio desse ano, Libério é eleito bispo de Roma. Ele se recusou a condenar o bispo Atanásio e por isso foi exilado durante 4 anos a mando do imperador Constâncio, que era ariano, e nomeou outro bispo no seu lugar, mas a população de Roma se revoltou e esse outro bispo teve que renunciar, obviamente. Segundo o livro Santos e Pecadores, História dos Papas, na página 25. Nessa época, a população mundial era de 320 milhões de pessoas, sendo que 10% eram cristãos. Ano 354 DC. Em 13 de novembro desse ano nasce Agostinho, o futuro bispo de Hipona. Ele escreveu 113 livros e vários outros escritos. Além de grande teólogo, Agostinho era, abre aspas, era incansável em socorrer os pobres, fecha aspas. Segundo o livro Patrologia de Berthold Altaner,
na página 414. Ano 356 DC. Nesse ano morre Antão, que quando jovem se converteu cristão e doou uma fortuna de 800 quilômetros quadrados de terras bastante férteis aos pobres. Depois disso se recolheu numa caverna durante 80 anos, às margens do Mar Vermelho. Ele viveu 106 anos e sua biografia foi escrita pelo bispo Atanásio, segundo os livros Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 179, e o livro Santo Atanásio, da coleção patrística da Paulus, na página 296. Ano 363 DC. Nesse ano, o imperador Juliano, cognado apóstata, mandou reconstruir o Templo de Jerusalém, com as mesmas medidas e glórias de outrora, com o fim de desmentir a profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, de 1 a 2. Mas o plano fracassou por causa da irrupção de labaredas que surgiram dos alicerces, afugentando os aterrorizados operários, segundo os livros Dicionário da Bíblia, de John Davis, da Casa Publicadora Batista, e também Padeceu sob Pôncio Pilatos, de Vittorio Messori, na página 232. Por esse motivo, nada mais foi construído ali durante séculos, até que os muçulmanos, no século VII, construíram ali a mesquita, a famosa mesquita de Omar, com a sua abóbada toda de ouro e que existe intacta até os dias de hoje. Ano 366 DC. Nesse ano é eleito Dámaso I como bispo de Roma. Ele se aliou ao grande teólogo Jerônimo, tomando uma atitude bastante corajosa ao destituir todos os bispos vinculados à heresia ariana. Por conta disso, houve lutas sangrentas, onde morreram 137 pessoas. Com a ajuda de Jerônimo e do bispo Atanásio, Dámaso I fixou o cânon do Novo Testamento em 374 DC, com a exceção do livro do Apocalipse, que continuava sendo visto como apócrifo. O livro do Apocalipse de João foi canonizado como inspirado por Deus somente quase um século depois, no ano 451, no Concílio de Calcedônia, segundo o livro Evangelhos Perdidos, de Bart de Ehrman, nas páginas 91 e 332. Ano 370 DC. Nesse ano, o grego é totalmente substituído pelo latim em todas as liturgias da Igreja, segundo o livro Nova História da Igreja, na página 317. Ano 372 DC. A partir desse ano, São Basílio Magno manda construir na Cesareia de Capadócia um hospital público e muitos outros serviços públicos para atender as populações mais carentes, segundo o livro Nova História da Igreja, na página 332. Ano 374. Nesse ano, Ambrósio, que era governador de Milão, abre mão desse cargo e distribui toda a sua fortuna aos pobres, e é sagrado bispo de Milão, dedicando a sua vida ao estudo da Bíblia Sagrada e à teologia. Foi um dos mais notáveis discípulos de Orígenes de Alexandria. Ano 381 DC. Entre maio e julho desse ano é realizado o Concílio Ecumênico de Constantinopla I. Nesse ano foi combatida a heresia do arianismo. Nesse concílio, abre aspas, não compareceram bispos ocidentais, e ao qual Dámaso não enviou um representante sequer, fecha aspas. Segundo o livro Santos de Pecadores, História dos Papas, na página 25. Ano 382 DC. Nesse ano, Jerônimo se torna secretário de Dámaso I, o bispo de Roma, e 3 anos depois inicia sua famosa tradução da Bíblia Sagrada, segundo o livro O Cristianismo através dos Séculos, de E.R. Carnes, na página 128.
Ano 384 DC. Com a morte de Damaso I, Cirício é eleito no seu lugar, no dia 17 de dezembro desse ano. Ele é o primeiro a assumir o título de Papa, em substituição ao título Bispo de Roma. Quer dizer, o título de Papa só foi adotado pelos bispos de Roma a partir do ano 384 DC. Ano 385 DC. Nesse ano, Jerônimo faz um mapa detalhado da Terra Santa, segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 263. Nesse ano, uma monja chamada Egéria participa de uma procissão à noite no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde descreve os cristãos carregando tochas acesas e fazendo orações. Em seguida, o bispo cita em voz alta o texto do Evangelho, onde Jesus Cristo é preso naquele mesmo lugar e todos choram convulsivamente, segundo o livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt Speidel, na página 63. Ano 387 DC. No dia 27 de agosto desse ano, morre a cristã Mônica, que tanto lutou pela conversão do seu filho Agostinho, até que ele se cansa de uma vida devassa e é batizado ainda nesse ano, segundo o livro Nova História da Igreja, na página 287. Ano 390 DC. Nesse ano, abre aspas, em 390, Santo Ambrósio não pôde impedir a repressão selvagem ordenada pelo imperador em Tessalônica. 7.000 pessoas reunidas no circo e massacradas sem piedade. Fecha aspas. E por esse motivo é que Santo Ambrósio se recusou a dar a Eucaristia a esse imperador, até que demonstrasse sincero arrependimento em público, conforme os livros Nova História da Igreja, na página 329, e O Cristianismo através dos séculos, na página 18 e 117. Ano 391 DC. Nesse ano, Agostinho torna-se sacerdote. Nesse ano, Teófilo, o bispo de Alexandria, comandando muitos soldados e cristãos, abre aspas, decidira atacar o templo de Sérapis, possivelmente o maior lugar de culto do mundo nessa época. Então, fecha aspas, então arrancaram a cabeça da enorme estátua do deus Sérapis, e, abre aspas, ratos fugiram do seu interior, fecha aspas, e os pagãos não reagiram. Segundo o livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 243. Abre aspas, a cabeça de Sérapis foi cortada e dentro da estátua correram milhares de camundongos. Segundo o livro Nova História da Igreja, fecha aspas, segundo o livro Nova História da Igreja, de Paul Johnson, na página 120. Ano 395 DC. Nesse ano morre São Gregório de Nissa, o que mais, abre aspas, dedicou-se ao estudo das obras de Orígenes, fecha aspas, e, abre aspas, em 381 DC participou do concílio convocado por Teodósio. Os padres conciliares, por causa da sua profunda doutrina, apelidaram-no de coluna da ortodoxia. Fecha aspas, segundo o livro Um Santo para Cada Dia, na página 81. São Gregório de Nissa desenvolveu ainda mais do que seu mestre Orígenes a doutrina da apocatástasis Panton, a restauração de toda a humanidade, sem exceção, através da graça de Jesus Cristo em seus livros A Criação do Homem, A Alma e a Ressurreição e A Grande Catequese, que estão disponíveis que estão disponíveis no excelente livro Gregório de Nissa, da coleção patrística, da editora Paulus. São Gregório de Nissa jamais foi condenado por suas doutrinas, muito pelo contrário, abre aspas,
Ele era tão apreciado, mesmo tempo depois de sua morte, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia, no ano 787, recebeu o título de Pai dos Pais da Igreja. Fecha aspas. Segundo os livros Crítica Textual do Novo Testamento, vencedor do prêmio ABEC, Associação Brasileira de Editoras Cristãs, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, da Sociedade Bíblica do Brasil, no meio da página 77. Ou seja, São Gregório de Nissa foi declarado no importantíssimo concílio, 4 séculos depois da sua morte, como o principal dos padres da Igreja, enquanto que Orígenes, o seu mestre, foi condenado como herege no meio do século VI por motivações espúrias, nefastas, políticas e heréticas, mas permanecendo assim inalterado até os dias de hoje. Tudo isso será estudado minuciosamente e rigorosamente quando chegarmos nos bastidores do Concílio Ecumênico de Constantinopla II, ocorrido em 553 DC. Há cerca de 3 anos atrás, postei 2 vídeos no YouTube intitulados São Gregório de Nissa, partes 1 e 2, num total de 58 minutos de duração, onde exponho e comento 3 das suas principais obras desse grande santo e doutor da Igreja. Ano 396 DC. Nesse ano, Agostinho é consagrado bispo de Hipona. Ano 397 DC. Nesse ano, o senador Pamáquio, amigo de Jerônimo, de São Jerônimo, abre aspas, convoca todos os pobres de Roma para um festim na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Fecha aspas. E a multidão de pobres superlota a Basílica e arredores, onde todos se banquetearam, segundo o livro Nova História da Igreja, na página 332. Ano 398 DC. Nesse ano, João Crisóstomo, o Boca de Ouro, torna-se patriarca de Constantinopla. Ano 399 DC. Morre o Papa Cirício, em 26 de novembro desse ano, e no dia seguinte é eleito no seu lugar o Papa Anastácio I, até a sua morte 2 anos depois. As palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, ecoam na eternidade ao nos revelar, abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas, João 8,32. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado deste vídeo. E se gostaram, por favor, deem um joinha, se inscrevam para poderem fortalecer mais e mais estudos bíblicos, teológicos e históricos como este. Um abraço.